Olá, crianças, tudo bem? Bom, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a implementação dos sistemas de informação. Vamos rever alguns conceitos? O que é sistema? É um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com um determinado objetivo e efetuam determinada função. Então, ao longo das aulas, a gente tem revisto esse conceito várias vezes, né, sobre o que é sistema. São partes que interagem para alcançar um determinado objetivo. E a informação? Informação é o recurso efetivo e inexorável para as organizações, principalmente quando planejada e disponibilizada de forma personalizada, com qualidade inquestionável e preferencialmente antecipada para facilitar as decisões. Então, a informação é um recurso, é um bem muito precioso da empresa, né? E nós vamos estudar daqui para frente como que estrategicamente a informação ela pode sim contribuir muito com o crescimento da empresa. Bom, a informação como um recurso estratégico, facilitada e efetiva se os gestores da organização e os clientes ou usuários estiverem participativos, conscientes e plenamente envolvidos com a utilização dos recursos da tecnologia da informação. Então, ela pode ser um recurso estratégico se todos os envolvidos estiverem cientes disso e disponíveis realmente para utilizar de maneira correta. Bom, e o que é um SIG? É um sistema de informações gerenciais. Nós vimos vários tipos de sistema nas últimas aulas, né? É um processo de transformação de dados em informações, que são utilizadas na estrutura decisória da empresa. Então, os dados chegam e eles vão ser transformados em informações para serem usadas estrategicamente. Então, o SIG é o sistema que faz isso, faz essa transformação dos dados em informação. Então, a gestão mais a informação, mais a tecnologia, transforma aí numa gestão da informação. Então, somando esses três itens, eu tenho a gestão da informação dentro da minha empresa. E aí existem papéis fundamentais das aplicações de negócio dos sistemas de informação. Então, o sistema de informação, primeiro, ele dá um apoio para estratégias de vantagem competitiva, né? Então, o sistema de informação ele tem essa função, o papel de dar apoio, tem o papel de dar apoio para tomadas de decisões e o apoio para o processo de operação do negócio. Então, nós vimos, lembra dos três níveis? O nível estratégico, o nível tático, o nível operacional. Então, é esse apoio, é essa função, esse papel que o sistema de informação tem dentro da organização. Bom, nós temos aí um gráfico que mostra a abordagem contemporânea para o uso desses sistemas de informação. Então, dentro aí eu tenho fornecedores e outros parceiros, eu posso usar tanto a intranet quanto a extranet. Eu tenho limites da empresa. Então, dentro da empresa, eu tenho engenharia e pesquisa, manufatura e produção, contabilidade financeira. E essas informações, elas são importantes, né? Tanto para a gestão de cadeia de suprimentos, quanto para a gestão relacionada ao cliente. Então, a informação dentro de uma empresa, ela tem uma importância não só para a empresa. Eu tenho uma relação com o cliente, com o fornecedor, onde essa informação é essencial e é importante tanto para o cliente quanto para o fornecedor. Bom, qual a classificação do sistema de informação? Então, dentro do sistema de informação, eu tenho informações que dão suporte às operações, né? Dão um apoio aí de operações de negócio. E eu tenho um sistema de suporte gerencial. Então, a partir de agora, a gente vai focar um pouco mais nas próximas aulas, principalmente, quando a gente falar de estratégia competitiva, de como essa informação me dá esse suporte, a gente vai buscar mais esse sistema de suporte gerencial, que é o suporte para a tomada de decisão. Então, a gente veio entendendo tudo o que é um sistema de informação, como é que ele lidar. Hoje a gente vai falar da implementação e a partir de agora o nosso foco vai ser isso, né? Então, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio à decisão, de informação executiva e de processamento especializado. Como é que eu vou usar essa informação? Como é que eu vou trabalhar essa informação e usar para que ela possa se transformar numa estratégia e principalmente numa estratégia competitiva no mercado. Quais os componentes de um sistema de informação? Eu tenho recursos de pessoas, que são os especialistas, né, e os usuários finais. Eu
tenho recursos de hardware, que são as máquinas e os meios de armazenamento. Eu tenho os recursos de software, que são os programas e os procedimentos que eu vou utilizar. Os recursos de dados, que são as descrições, os manuais, que a gente vai ver mais para frente. Os recursos de rede e os produtos de informação. Quais atividades estão envolvidas na seleção, implementação e implantação de um sistema? Lembra daquela pirâmide, onde a base está o nível operacional, o nível analítico no meio, o nível gerencial no topo? Então, essas atividades estão envolvidas com aquela pirâmide, tá? No nível gerencial, ele tem por responsabilidade a definição dos objetivos estratégicos e do domínio da atuação. Então, a partir do momento que eu for fazer uma implementação de um sistema de informação dentro da empresa, o nível gerencial, o topo da pirâmide, tem essa responsabilidade, definir qual é o objetivo estratégico do domínio de atuação. O nível analítico, ele vai atuar na determinação do pacote, nas buscas pelas tecnologias necessárias e no plano de implementação. Então, ele vai pegar, bom, qual é o objetivo estratégico? Então, eu vou usar qual pacote de sistemas de informação que eu vou utilizar para alcançar isso. E qual que é a atividade aí do nível operacional? Ele vai ser responsável pela implementação, pelo acompanhamento, pelo monitoramento das atividades ao longo de todo o processo. Então, o nível gerencial, né, o topo da pirâmide, vai definir qual é o objetivo estratégico que eu vou ter com aquele sistema. O analítico vai determinar quais as ferramentas, quais os pacotes, quais as tecnologias. E o nível operacional vai acompanhar a implantação. Bom, eu tenho aí uma relação entre os sistemas de informação e o ambiente organizacional. Então, quais são as partes interessadas no ambiente de trabalho? Quem está interessado na informação que esse sistema de informação vai processar, vai gerenciar e vai informar? Então, eu tenho ali, ó, comunidade, os concorrentes, os meus clientes, os acionistas, os sindicatos trabalhistas, as instituições financeiras, os fornecedores e as agências do governo. Quando eu vou implantar um sistema de informação, eu tenho que pensar em todo esse ambiente organizacional. Por quê? Para cada uma dessas partes é uma informação, é uma maneira que eu vou trabalhar a informação para dar essa informação para essa parte, tá? Por exemplo, o meu cliente, ele vai ter acesso à informação, por exemplo, do meu produto, de como o produto funciona, de qual o preço do meu produto, mas ele não vai saber, por exemplo, qual que é o custo desse produto. O custo desse produto é o acionista que vai saber. É internamente que eu vou informar transmitir essa informação. Então, para cada uma dessas partes, eu vou considerar questões sociais, éticas e questões legais. Por exemplo, as agências de governo. Que informação eu preciso fornecer? Eu vou ter que entregar um balanço, um balancete. Então, como eu vou trabalhar essas questões sociais, éticas e legais faz parte dessa implementação. Eu tenho que analisar essas informações quando eu vou escolher um sistema de informação e implementar dentro da minha empresa. Quais oportunidades e desafios? Né? Um bom processo de gestão, ele é tão importante quanto o hardware e software que eu vou usar. Quando se trata de criar aí um valor de negócio por meio do uso dessa tecnologia. Então, eu tenho lá empresas de negócios, né? Quais são os desafios do TI? Os requisitos de velocidade e flexibilidade dos ciclos de desenvolvimento de produtos, a reengenharia e integração interfuncional, a integração do negócio eletrônico e do e-commerce. Então, a área de TI vai ter esses desafios, né? Quanto ao negócio, desenvolvimento de TI. Então, eu vou pensar no uso da internet, das intranets, como infraestrutura básica de TI, a difusão da tecnologia para funcionários, para clientes, para fornecedores. Então, por exemplo, será que o meu cliente tem acesso a uma tecnologia que vai suportar esse acesso ao sistema? Por exemplo, ele vai conseguir acessar esse sistema via celular para poder acessar, para poder ver o meu produto? Tudo isso tem que ser pensado nesse momento, né? E, por último, ali o valor do cliente, o valor do negócio. Eu tenho que dar ao cliente o que ele quer, quando ele quer e como ele quer, pelo menor custo possível. Então, isso é um dos desafios, um dos objetivos da área de
TI quando eu penso no negócio. E quais são os desafios éticos, né? Então, aí eu tenho que pensar numa gestão do relacionamento com o cliente, eu tenho que pensar no gerenciamento dos meus recursos humanos, eu tenho que pensar na inteligência dos negócios. Mas eu tenho que pensar tudo isso dentro de um ambiente com muita segurança e privacidade. Quando eu for analisar um sistema de informação para implantar dentro da minha empresa, eu tenho que analisar quais são os danos potenciais. Então, por exemplo, eu posso ter uma invasão de privacidade. Se eu tenho ali um cadastro de clientes, eu tenho que me preocupar. É possível até onde existe o risco da invasão de privacidade e da divulgação dos dados desse meu cliente, né? Eu tenho que ter uma preocupação com o dano de ter uma informação inexata. Eu posso ter uma conspiração e levar aí a sérios problemas. Eu tenho um dano muito grande com a minha empresa. Quais são os riscos potenciais, né? Se isso acontecer, eu posso ter um boicote dos meus clientes, eu posso ter uma interrupção do meu trabalho e uma intervenção do governo. Inclusive, a gente percebe isso muito hoje na mídia, que quando uma empresa passa por uma invasão do seu banco de dados, do seu sistema de informação, e a informação do cliente é transmitida isso, né? Existe até uma intervenção do governo. Então, é uma preocupação quando eu for fazer a implementação desse sistema, quando eu for escolher esse sistema, eu tenho que pensar nesse risco, tá? E as relações possíveis? Eu tenho que pensar num código de ética, nos incentivos e na certificação. Bom, qual a classificação dos sistemas, né? Quais as estratégias básicas do uso empresarial da tecnologia de informação? Eu tenho que reduzir custos, eu tenho que me diferenciar no mercado, eu tenho que ter a preocupação de inovar, eu tenho que promover o crescimento e desenvolver alianças. Esses tópicos a gente vai entrar mais profundamente quando eu falar de como usar esses sistemas de informação estrategicamente dessa empresa. Mas é importante você já ter isso na sua mente. Eu tenho que reduzir custos, eu tenho que diferenciar, eu tenho que inovar, promover o crescimento e desenvolver a aliança. Esses pontos eu tenho que ter muito claros na minha mente quando eu vou fazer uma implementação de um sistema de informação. Quais são as preocupações tecnológicas quando eu vou fazer aí uma implementação de um sistema de informação dentro da minha empresa? Eu tenho que ter integração com outros sistemas da empresa. Então, por exemplo, a empresa já tem outros sistemas de informática funcionando, existe uma integração, os sistemas vão conseguir conversar entre si. Eu tenho que ter uma escalabilidade para permitir crescimento. Até quanto que esse sistema suporta um crescimento? Até quanto que ele é escalável, né? Existe uma flexibilidade para atualizações tecnológicas? Esse sistema ele pode sofrer atualizações? Ele é flexível para alcançar novas atualizações? Tem uma facilidade de customização? Eu posso customizar ele às necessidades da minha empresa? Se eu comprar um software, por exemplo, e implantar ele dentro da minha empresa, eu consigo customizar ele para as minhas necessidades ou ele é um sistema engessado? Não, é aquilo e acabou. Eu tenho que analisar a facilidade de parametrização. Eu tenho que analisar o ambiente de trabalho e a interface dele. Por exemplo, ele é acessível a um celular? O meu vendedor, que está lá na rua, ele vai conseguir pegar um celular e entrar nesse sistema para informar uma nova venda? Tá? São exemplos que a gente vai dando das preocupações tecnológicas que a gente tem que ter nesse processo de implementação. A linguagem de programação, sistema operacional, banco de dados, quais são as configurações mínimas de sistema que eu tenho que ter, qual a rapidez de processamento da informação, qual a maturidade do sistema. Muitas vezes a empresa opta por um sistema gratuito que acabou de ser desenvolvido, não tem maturidade para alcançar a necessidade da sua empresa. Isso eu tenho que avaliar, tenho que colocar na balança. Eu tenho que fazer uma verificação dos manuais, documentação e treinamento desse sistema dentro da minha empresa. Existem manuais? Existe uma documentação? Existirá um treinamento para os meus profissionais utilizarem isso ou não? Bom, quais são as atividades de implementação? Então, o primeiro passo, eu vou fazer uma aquisição, eu vou comprar esse sistema. Depois eu vou fazer um desenvolvimento e uma modificação, se for possível, dentro da minha empresa. Tenho que ter um treinamento do usuário final. Hoje a gente sabe que a maioria das interfaces
interfaces, elas são muito autoexplicativas, né? O usuário tem uma experiência muito fácil, mas eu tenho que treinar esse usuário para que ele possa usufruir de todos os recursos daquele sistema. Eu vejo muito nas empresas adquirindo sistemas e usando apenas o básico. Então, com o treinamento, eu consigo utilizar todos os recursos desse sistema de informação. Eu tenho que ter uma documentação desse sistema, né? Faz parte dessa implementação. E a conversão. Se eu já tiver um sistema, fazer uma conversão para esse novo. Quais são as preocupações com a estabilização? Né? Primeiro, eu tenho que ter um apoio da alta direção. Quando eu vou fazer uma implementação de um sistema de informação, eu tenho que ter esse apoio. Para quê? Para confirmar que não haverá a possibilidade de retornar ao sistema anterior. Gente, implantar um novo sistema de informação dentro de uma empresa é um processo bastante árduo, bastante complexo, que envolve muitas pessoas. E muitas vezes as pessoas envolvidas caem na descrença. Então, tem que ter esse apoio da alta direção de que a decisão foi tomada e de que não vai se retornar. Então, eles têm que ser firmes nessa implementação. É uma tarefa de todos, né? Não do departamento de informática exclusivamente. Eu tenho que ter aí uma cooperação de todos os envolvidos, todos têm que estar aliados a esse projeto. Tem que ter uma presença dos líderes que possam manter o ambiente estável. Então, os líderes jamais podem colocar a culpa no sistema. Infelizmente, a gente vê isso muito acontecer, mas o líder não pode. Ele tem que transmitir a mensagem clara de que essa é uma nova realidade e de que é um papel de todos torná-la funcional e livre de problemas. Para um sistema de informação ser bem implementado, todos devem aderir a ele. Ele vai, no começo principalmente, podem haver problemas. Então, para que esses problemas sejam solucionados, todos têm que estar envolvidos. E é essencial a presença desse líder nesse momento. Não adianta só jogar a culpa no sistema, né? Tem que estar envolvido ali para fazer realmente acontecer. Tem que ter uma manutenção completa da estrutura. Então, tem aí funções de responsabilidades da equipe do projeto, até que a estabilização do sistema tenha se complementado. Então, a estrutura toda tem que estar envolvida nessa manutenção. Presença de uma equipe de apoio do fornecedor ou consultoria, para que se resolvam mais rapidamente os problemas que irão ocorrer. Então, a empresa que vai entregar o software, por exemplo, ela tem que ter um apoio, ela tem que ter uma consultoria, para que o problema ali da interface seja resolvido de uma maneira mais rápida. A solução de problemas de operação ou sistemas devem ser comunicados rapidamente a todos. Então, se qualquer um dos envolvidos observar um problema, essa comunicação tem que ser muito ágil e muito transparente. Então, deixando clara a origem do problema, se o problema foi uma origem do sistema ou da operação. A gente sabe que muitas vezes o probleminha, né, o principal problema na informática é essa pecinha que fica aqui na frente do teclado, né? Então, a gente tem que ter essa objetividade. O problema foi causado pela operação ou pelo sistema em si? Devendo haver um trabalho ativo na eliminação de boatos. Então, não tem um achismo. Tem que ser muito claro e objetivo durante esse momento da implementação do sistema. No caso de implementação em fases, faz-se necessário ampliar ainda mais o apoio da direção ao projeto e a comunicação entre todos os envolvidos, uma vez que a complexidade do projeto associa-se à ocorrência de 3 etapas, simultaneamente: a implementação, a estabilização e a utilização. Bom, como é que você tem, quais são os critérios de avaliação dessa implementação? Como é que você avalia se essa implementação está dando certo ou não, se ela foi efetiva ou não? Primeiro, altos níveis de uso do sistema. Então, a partir do momento que os usuários param de usar o sistema anterior ou qualquer maneira como estavam e comecem a aderir cada vez mais a esse sistema novo, então, quanto mais alto o uso, o nível de uso desse sistema, melhor é a avaliação. É claro que a satisfação do usuário ela é levada em conta como um critério de avaliação dessa implementação, se está dando certo ou não. Atitudes favoráveis dos usuários e do pessoal da informática, então todos estão realmente favoráveis, engajados ali que aquela implementação deu certo. Os objetivos são atingidos, então até que ponto o sistema está atendendo as metas. Então não adianta nada, todo mundo está engajado e o sistema não cumpriu, não entregou a informação da maneira como era se esperado fazer. E claro que é o retorno financeiro da organização, né? A empresa espera com a implementação do novo
sistema de informação um retorno financeiro. Então, também é um critério de avaliação. O grau de atendimento, as informações gerenciais. Então, as informações que o nível gerencial precisa está sendo atendido ou não. Benefícios esperados e avaliação dos custos. O benefício, né, está sendo atingido, mas o custo foi alto ou não. Então, a viabilização da integração com outros sistemas. É possível conversar com outros sistemas ou não? Recursos informáticos utilizados. Então, o que foi utilizado? Era necessário esse nível de software, esse recurso de sistema? Foi realmente usado esse recurso? Ou, de repente, fez um investimento em novo hardware à toa? Né? Deficiências na operação do sistema. Se existem deficiências do sistema ou operacional, os usuários não estão sabendo utilizar isso de maneira correta ou não, houve treinamento específico para isso ou não, e definição e confiabilidade dos dados. Então, os dados são confiáveis, né? Existiu aí alguma questão ética envolvida? Lembra que eu falei, né? Invasão de sistema, difusão de informações, isso tem que ser avaliado nesse processo de implementação